Elas está de volta e a nossa convidada hoje é a Kelly Calesari. A gente vai falar sobre fisiculturismo, mas antes vou te convidar a seguir, assinar nosso canal, seguir a gente, compartilhar, curtir. Nós estamos também no YouTube, estamos através das ondas do rádio e nas redes sociais. O Elas por Elas hoje vai falar de beleza, vai falar de foco, porque eu admiro muito essa mulher que tem conquistado não só muitos prêmios, como também muita admiração, porque ela é focadíssima. Kelly, é um prazer te receber por aqui, para a gente poder contar a tua história. Vamos começar com uma apresentação para a comunidade? Quem é a Kelly, como tudo isso começou? Claro, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para poder contar um pouquinho da minha história, né? E poder compartilhar um pouquinho com as pessoas o quão maravilhoso é esse esporte, o quão transformador ele é. Meu nome é Kelly Calesari, eu sou atleta fisiculturista. Eu comecei nesse esporte em 2014. Eu comecei a me preparar para o esporte em 2014. Em 2016 eu comecei a competir efetivamente e a partir daí eu não parei mais. Kelly, conta pra gente como é que começou o fisiculturismo na tua vida, porque tu decidiu entrar para esse esporte, como que foi essa chegada do fisiculturismo mesmo? É uma história engraçada, porque eu sempre fui muito de praticar muitos esportes, eu sempre fui muito ativa. Então eu sempre joguei muito futebol, muito vôlei, corrida, atletismo. Na escola eu participava de tudo que era aberto para qualquer esporte. Eu sempre fui muito ativa. E aí eu sempre fui muito competitiva também, muito dedicada ao que eu fazia. Então mesmo sendo um hobby, eu sempre me dediquei muito, tanto ao futebol quanto ao vôlei. E aí quando eu saí da escola, eu continuei competindo no futebol com os times que a gente fazia para competir regionais, de futsal, de futebol e de vôlei também. E eu sempre competia, né, direto, e eu sempre treinava muito para isso. Então, quando eu jogava futebol, eu tinha uma posição no futsal, né, no futebol, que era zagueira ou fixa, e eu estudava muito o que as fixas faziam, o que os melhores jogadores da posição faziam. Eu assistia vídeos, então, para eu ir treinar, eu me preparava muito. Então, para mim, era sempre muito sério. E quando eu ia competir, eu dava tudo de mim, não? Então, eu sempre queria trazer um resultado, né? E eu acabava me frustrando, porque enquanto para mim era uma coisa extremamente importante, para as pessoas era mais um hobby, uma diversão. Então, eu acabava que eu nunca conseguia chegar num resultado X, porque a minha dedicação, para mim, nunca era recompensada, né? Porque eu sempre ficava lá atrás e tal. E eu entendo as pessoas, porque realmente, né? E aqui isso é um defeito, entre aspas, um defeito meu, de querer sempre que tudo seja muito bem feito. E aí eu sempre ficava frustrada, porque eu não conseguia resultados efetivo, sabe? Que realmente eu conseguisse me destacar e que eu visse um retorno do meu tempo investido, né? Então, eu comecei a reclamar com meu marido, porque eu queria resultado, ele me via sempre bem frustrada, né? E ele sempre treinou, desde que ele tinha 15 anos, ele vai pra academia. Desde que ele era pequenininho, a mãe dele sempre malhava, e ele, esse mundo de treino, de academia, de musculação, sempre foi o mundo dele. Então, ele sempre me disse pra ir. E eu sempre ia, gurias, mas eu ia, ficava 2 dias, ficava 2 meses, voltava, ia, fazia de qualquer jeito, normal, né? Gente, não era o que eu gostava. Não era o que eu gostava, gente, eu não gostava, eu detestava. Eu ia, ficava um pouquinho, voltava, ia lá um mesinho, saía. Quando sobrava tempo na semana eu ia, não era a minha prioridade, eu realmente não dava importância para isso, porque meu foco era os outros esportes. Até que ele começou a martelar na minha cabeça para procurar um esporte que eu deveria competir sozinha. Ele disse, vai procurar um boxe, um paddle, um tênis, alguma coisa que tu faça sozinha, porque daí, se der resultado, sim, beleza, se não der, tudo bem, né? Mas aí tu faz sozinha, tu não se incomoda com ninguém, tu não se frustra, né? Porque aí o resultado depende só de ti. E aí eu fui lá na internet, na época, no Google, esporte para praticar sozinha. Aí apareceu, assim, tênis, boxe, aí eu fui vendo vídeos e tal, e aí apareceu fisiculturismo. Eu nunca tinha visto nada relacionado a isso, nada. E aí eu comecei a ver, e aí eu vi uma atleta dessa categoria, inclusive, que é a que eu estou competindo hoje, que é a categoria Wellness, que é uma categoria muito bonita, e eu vi ela, aquela atleta, e eu me apaixonei por ela. E aí eu comecei a pesquisar que tipo de esporte que era, e aí comecei a ver vídeos, YouTube, comecei a descobrir um pouquinho mais sobre esse esporte. Foi aí que eu, de fato, sou muito rápida, eu quando decido vou e faço. Eu decidi num mês, no outro eu procurei um nutricionista, falei com meu marido, ele disse, não, beleza, vamos lá, eu gosto de fazer, vamos junto. Procuramos um nutricionista, que era treinador também, que tinha atletas. Fui lá em Porto Alegre na época, nós dois fomos juntos, eu nunca tinha feito dieta na minha vida. Tanto que tinha no meio do processo, uma das meninas começou a fazer dieta, uma das minhas amigas, e ir pra academia. E ela disse, que legal, tô fazendo dieta, tô gostando bastante. Ela era meio gordinha, né? Isso é mais pra saúde dela.
E ela disse, eu tô fazendo dieta, daí eu como, de manhã eu como isso, de meio-dia eu como isso, de tarde eu como aquilo. Eu disse, guria, tu é louca! Tu tem noção do que tu tá fazendo? Tu vai comer todo dia a mesma coisa, na mesma hora, do mesmo jeito? Nunca que eu vou fazer isso na minha vida. Porque eu vou deixar de comer meu chocolate, meu morango. Não adianta, né? Eu não quero, não consigo, não vou fazer isso. E aí, quando eu fui falar com o nutricionista, eu me lembrei da conversa que eu tive com ela. Porque ele me deu um plano nutricional. E o plano nutricional era uma refeição de manhã, de 3 em 3 horas, tá? Refeição de meio-dia, a mesma coisa, o mesmo alimento, tudo regradinho, com hora de treino, com hora de tudo. Eu pensei, bom, eu quero esse esporte. Então, se é isso que eu vou ter que fazer, eu vou ter que fazer uma dietinha. E aí, eu comecei realmente do 8 pro 80. Ele me deu a dieta numa segunda-feira. E na terça-feira eu já comecei. E eu já fui treinar. Já comecei a treinar todos os dias da semana. Já comecei a largar o futebol. Comecei a largar o vôlei. Pra, de fato, direcionar minha atenção para isso. Porque eu queria um resultado X. Então, eu comecei a me preparar para isso. Isso em 2014. E aí, eu mudei total. Assim. Não tive nenhum problema, realmente, em mudar. Porque eu estabeleci um objetivo e eu comecei a trabalhar para isso. Então, nada me tirava o foco, assim. Eu comecei a trabalhar e fiquei trabalhando desde 2014. Claro que tive trocas de nutricionista, de treinador nesse meio tempo, né? Mas foi uma troca muito rápida, assim. Porque eu realmente sabia o que eu queria. E aí, eu toquei a ficha. Gente, olhem essa mulher, a beleza dessa mulher, ela é incrível. Aí ela chega aqui também, ela né? chega chegando, né? Porque a gente já vai vindo assim, já vai ficando pra trás. Eu quero saber sobre preconceito, porque quando você escolheu esse esporte, a maioria das pessoas conhece como um esporte masculino. Pensa nos homens musculosos, com os corpos esculpidos, daí pensam, mas a mulher não vai ficar masculinizada? Você já deve ter escutado muito disso. E nada disso, né? Meu Deus do céu, você é tão linda. Sofreu algum tipo de preconceito? Teve alguém assim que realmente até te machucou no sentido de palavras ou de julgamento? Sabe que hoje em dia, com a exposição das redes sociais, né, a gente está aberta ao mundo, então a gente está aberta ao julgamento do mundo também. Então, aqui em Guaporé, o pessoal sempre foi muito aberto, apesar de ser um esporte novo, que ninguém conhecia, que realmente não era difundido aqui na região, né? Então, aqui o pessoal foi muito solícito, nunca tive nenhum tipo de preconceito aqui dentro. Porque realmente eu não tenho um corpo masculino, eu sou diferente das mulheres, porque eu tenho um pouco mais de músculo, enfim, né? Então, eu acabo diferenciando um pouco de questão de estrutura corporal mesmo. Mas em questão de preconceito, graças a Deus, eu nunca tive nenhum tipo de problema aqui. Nas redes sociais já é outra coisa, né? A gente acaba sempre tendo um pouquinho de preconceito, enfim, mas assim, realmente, da minha parte, foram pequenas coisas, em porcentagem, 2, 3% das pessoas que me seguem em algum momento colocou algum comentário, assim. É super tranquilo pra mim, assim. E também, como eu sempre fui muito de decidir fazer, eu acabo não olhando pros lados. Então, eu não... é como se fosse aquele cavalinho com aquela coisinha que vai assim. A viseira. Exatamente. Quando eu vou treinar também, na academia o pessoal vai malhar, eu digo que eu vou treinar porque realmente pra mim é um treino, né? Eu preciso treinar os músculos que eu preciso melhorar. Então, quando eu vou na academia também, inclusive eu até passo por antipática, eu não sou antipática. É realmente o momento onde é a minha terapia. Então, é o momento que eu tenho pra mim, pra desenvolver o que eu preciso. Então, ali naquele momento, eu acabo não conversando com ninguém também, porque é o meu momento. Então, realmente eu sou muito focada no que eu tenho que fazer. E para conseguir, eu tinha muito essa questão de achar um esporte onde eu conseguia me destacar para ver o resultado da minha dedicação, porque a gente investe tempo, né? A gente investe tempo e a gente quer ver o retorno desse tempo investido. Porque o exercício físico, ele de qualquer forma, ele vai dar retorno para qualquer pessoa, né? Uma pessoa que não caminha hoje, que é sedentária, se ela começar a caminhar 10 minutinhos por dia, que seja uma semana, no final da semana ela já vai ver melhora na circulação sanguínea, na questão respiratória, na questão da disposição. Então, o exercício físico, ele é libertador para qualquer pessoa em qualquer nível. Então, eu acabei me apaixonando por isso, porque ele tem um poder transformador que nada na vida tem. Nada é igual ao exercício físico. Eu sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada, mas qualquer pessoa que comece a praticar uma atividade física, a vida dela começa a mudar, e é uma mudança que é para a vida inteira, assim. Tudo começa a render mais, o trabalho, começa a ter mais disposição, começa a alimentar melhor para poder render um pouquinho mais. Então, é muito assim, é extremamente gratificante. O exercício físico é a coisa mais gratificante que qualquer pessoa vai encontrar na vida. É difícil de começar, mas depois que começa...
Aí se apaixona. Kelly, agora você comentou sobre a diferença da estrutura física, né? Existem diferentes categorias dentro dessas competições. Vamos falar então sobre as competições, quando que você começou a disputar e como que tem sido agora o retorno a esses eventos, esses campeonatos. Então, a gente teve uma paradinha ali, na verdade o mundo inteiro parou, né, durante a pandemia, todas as competições ficaram paradas por volta de 1 ano e meio, mas quando eu comecei a me preparar foi em 2014, né, que eu fiz a minha mudança total, radical de rotina e eu comecei a fazer tudo que eu tinha para fazer para competir. Eu fiquei de 2014 a 2016 me preparando para competir. Quando eu vi a foto daquela atleta, né, eu fui conversar com o treinador na época e ele me explicou sobre as categorias, até porque eu também não conhecia nada, gurias, eu marquei, porque realmente eu queria, e aí a partir daí eu fui conhecer. E aí ele também me explicou sobre as categorias, sobre estrutura física. Existem vários níveis de categoria, né, o fisiculturismo é dividido por níveis, então nós temos categorias femininas, uma delas é a biquíni, que a biquíni é uma menina mais magrinha, mais estilo modelo de passarela, com um pouquinho de musculatura leve, mas com uma estrutura longilínea. Então, as modelos de passarela são as nossas biquínis, né, no fisiculturismo. Depois a gente entra na categoria wellness, que é um pouquinho maior mesmo, com um pouquinho mais de músculo, com uma estrutura um pouquinho mais muscular, mais arredondada, porém mantendo o máximo de beleza facial, de delicadeza, de suavidade. Então, vê que as meninas, elas têm uma musculatura um pouquinho maior, né, um pouquinho mais diferenciada, mas mantém uma beleza, uma delicadeza. Então, essa é a categoria wellness, né? Até wellness em inglês significa bem-estar. Então, a gente tem que demonstrar um bem-estar não só no físico, mas também no rosto, né? Então, a categoria, ela preza isso, ela preza um desenvolvimento muscular, preservando a beleza, a suavidade, os traços femininos, né? Então, essa aí é a categoria wellness, que inclusive foi criada no Brasil. Ela é uma categoria que foi criada no Rio de Janeiro, específica para o corpo da mulher brasileira, né? Que tem coxas um pouquinho maiores. Legal, que joia. Respeitando o biotipo da mulher exatamente, brasileira. Porque a gente não tinha uma categoria que se encaixasse no nosso padrão. Então, lá, se eu não me engano, foi por volta de 2012, a categoria wellness foi criada aqui para mulheres brasileiras. Hoje ela tá pelo mundo inteiro, porque todos os países começaram a abranger a categoria, mas ela foi criada aqui para poder, né, suprir e que a gente pudesse estar também inserida mais no esporte, né, porque mulher tem colchão, mulher brasileira tem aquele quadril maior, então é a nossa estrutura, né, então acabou que criaram para poder satisfazer essa falta. Depois da categoria wellness, nós temos a categoria body fitness, que é uma categoria mais musculosa, né? As meninas, elas são mais cheias, porém é feita para aquelas meninas que têm ombros mais largos e quadril mais estreito. E de fato, a estrutura muscular, a estrutura física e óssea de uma mulher vai definir em que categoria ela vai. Então, não se eu não fosse estrutura wellness, eu não poderia ser, porque é muito de proporção de físico mesmo. Que é aquilo que você não tem como mudar. Sua estrutura óssea, isso. você não... Tem mulheres que têm costas mais largas naturalmente, então elas já se encaixam naturalmente na categoria body fitness, porque o desenho delas é assim. Então, elas têm ombros mais largos, quadril um pouquinho mais estreito, uma coxa um pouquinho menor, que não desenvolve, músculos das pernas mais longilíneos. Então, elas têm a estrutura para isso. Então, elas vão... que não tem que mudar muito... Não tem que mudar radicalmente, ela só vai trabalhar o que ela já tem. Geneticamente, né? E depois, temos a categoria Woman's Physique, que é um pouco mais de músculo. Então, a mulher, ela já é mais cheia, mais muscular mesmo, com músculos mais cheios, mais arredondados, tem pernas maiores, mas com cortes mais profundos. Então, ela é um físico um pouco mais agressivo. Dentre as que eu descrevi agora, a Woman's Physique tem um físico mais agressivo mesmo. Então, realmente, a mulher precisa ter genética para isso, porque mulher tem uma dificuldade grande em desenvolver músculos, né? Porque não é da nossa fisiologia, a parte hormonal também não colabora com a gente, né? Então, essa mulher, ela precisa ter um pouco de genética para poder estar nessa categoria. Tanto nessa, quanto na categoria mais pesada, que é a bodybuilding feminino. Então, realmente, são pouquíssimas mulheres que estão inseridas na bodybuilding, porque é a mesma do bodybuilding masculino, que é realmente grande. Elas são enormes e elas têm muita estrutura muscular. Então, realmente, são poucas que são encontradas nessa categoria, porque tem que ter uma genética muito boa para fazer, e tem que ter realmente uma dedicação muito, muito, muito maior que a minha, por exemplo. Então, não pode perder uma refeição, não pode perder nada. Tem que ter auxílio médico, tem que ter outras coisas, porque realmente ela vai níveis muito acima do que o corpo da mulher
normalmente é acostumado. Então, realmente são pouquíssimas. No Mr. Olympia, por exemplo, que é o maior campeonato do mundo, que é tipo a Copa do Mundo do fisiculturismo, temos 5 ou 6 mulheres somente que competem nessa categoria bodybuilding, porque é realmente quem é agraciada com essa... Vamos falar até da questão dos anabolizantes nesse universo, porque cada vez mais a gente tem falado em saúde. Antigamente parecia a coisa mais normal do mundo, só que agora não. Criou-se uma consciência e realmente daí depende muito mais do foco, do esforço, do atleta. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Ainda está muito presente ainda ou não? Como é que vocês atletas têm visto isso? Quando eu comecei, existia um preconceito muito grande relacionado a isso por falta de conhecimento, né? A gente já diz a palavra preconceito, que é alguma coisa que a gente não conhece. Então era muito, muito preconceito, a gente não sabia exatamente o que era, como funcionava, para que servia, qual era o motivo de se usar, se usava, se não usava, né? E aí, como eu fui conhecendo o esporte e também me inserindo nesse mundo, eu fui vendo realmente o que era, qual a necessidade. E a gente vê realmente que o que é o anabolizante, né? São esteroides anabólicos. Eles vão favorecer a síntese proteica e as funções do corpo para que o corpo venha absorver mais proteína e automaticamente ter uma resposta melhor ao alimento que tu vai ingerir. E ele melhora também a reconstrução de fibras, automaticamente treinando mais, comendo mais e se recuperando mais, tu vai ter um desenvolvimento muscular maior. Então, nada mais é que um auxílio para quem busca um desenvolvimento. Porém, como qualquer coisa que vai ser usada em excesso, ele pode se tornar um problema. Então, atletas, hoje em dia, muitos têm auxílio médico justamente por causa disso. Por exemplo, se eu não tivesse um nível hormonal adequado, eu precisaria fazer reposição, porque o meu músculo não ia desenvolver da forma que eu gostaria. Então, muitas mulheres têm muitos problemas hormonais. Mulheres sofrem muito com eixo hormonal. Então, passa por TPM, né? Então, a mulher, ela é, de fato, uma montanha-russa hormonal. E isso não é bom, não é bom para quem pratica esporte, não é bom para o nosso dia a dia, né? Porque, às vezes, a mulher não consegue fazer uma própria atividade do trabalho em função de cólica, ou não consegue estar bem com a família em função da TPM, né? Em função dessa montanha-russa. E nós, atletas, precisamos manter um nível hormonal adequado, para que a gente possa ter uma resposta, né, anabólica adequada. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vai se inserir no esporte, é fazer um exame geral para ver como estão todas as taxas hormonais de sangue, colesterol, para ver se tudo está normalizado. Se de fato falta alguma coisa, não, tá o hormônio, está faltando, vamos ter que fazer uma reposição. O médico analisa, sinaliza e a gente faz. Então, hoje em dia no esporte, claro que não vou ser hipócrita e dizer que não tem gente que faz por conta própria, claro, porque tem. Se coloca em risco. Tem, mas aí é a escolha de cada um, né? Como tem muita informação na internet hoje, tem muita informação boa e muita informação ruim. Então, sim, é um esporte como todos os outros que exige, esporte de alta performance, exige que tu se mantenha em alta performance a maior parte do tempo, né? Então, fisiculturismo, tal como ciclismo, tal como corrida, exige que a pessoa tenha uma resposta. O que o atleta vai usar depende muito do esporte que ele vai competir. Ciclista precisa de resistência muscular, precisa estar com a musculatura extremamente forte para resistir ao treinamento. Então, ele vai utilizar coisas que vão auxiliar ele nesse processo, né? Tal qual o fisiculturismo. Então, tem muito hoje no esporte, sim, como todo esporte de alta performance, porém, a maioria dos que eu conheço, que estão na minha rede de conhecidos, fazem uso de consciente conforme tem necessidade. Então, isso é muito importante. Hoje em dia é uma coisa muito... Existe ainda preconceito, mas as pessoas precisam conhecer que, tal como qualquer remédio, qualquer aspirina que for usada, a dose pode ser homeopática ou pode ser uma dose de veneno. Então, é muito questão de balanço e equilíbrio como qualquer coisa, né? Se a gente for comer um pedacinho de torta desse tamanho, ele vai ter um efeito. Se for comer uma torta inteira, ele vai ter outro efeito no corpo. Então, na verdade, o mundo ele é feito de equilíbrio, né? Então, qualquer coisa que a gente excesso, for, ele vai ser qualquer excesso, ele vai ser, o corpo pune, né? Não adianta. Então, tem uso, existe o uso, porém, ele é equilibrado e ele deve ser equilibrado. Eu até auxilio as minhas meninas, por exemplo, quando eu trabalho com consultoria de treino, enfim, eu sempre peço para elas fazerem os exames para ver se está tudo certo. Se não tiver certo, vai procurar um médico, porque faz parte do bem-estar da mulher. Uma mulher precisa estar bem o tempo todo. Então, se está ali com hormônio balanceado, que falta alguma coisa, que falta isso, falta aquilo, não vai conseguir render no dia a dia, não vai ter disposição suficiente, não vai ter uma resposta boa relacionada ao treinamento. Então, é todo um contexto que a gente precisa analisar para ver se realmente precisa. Então, as meninas, elas têm um auxílio muito bom.
Hoje em dia está muito, muito, muito melhor. Existem muitos médicos que auxiliam muito bem. E eu acho que hoje em dia, quem quiser, eu não sou contra o uso, porém, eu acho que tem que ter o auxílio e tem que ser muito bem direcionado. Porque não é qualquer pessoa, não é a qualquer momento e não é de qualquer forma que pode ser usado. Com certeza, porque o que a gente tem visto ultimamente são muitos casos de risco à saúde, até mesmo situações que levam a óbito do uso de anabolizantes, de injetáveis, enfim. Kelly, você falou em alimentação, dizem que a gente é o que a gente come, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Eu sou uma torta, um bolinho, eu sou um docinho. Porque é difícil a gente manter esse foco, uma dieta, e não somente da dieta, mas a dieta casada com os exercícios, enfim. Como que você faz pra manter esse foco? Qual a dica que você dá pra gente e pra quem tá nos acompanhando? Faz um milagre em mim, é o nome da música. Então, primeira dica que eu dou, não façam como eu fiz, não mudem do 8 por 80, porque isso não é uma coisa que realmente é minha mesmo, tá? As meninas que eu acompanho hoje, a primeira dica que eu dou é analisar o que você está fazendo durante o dia. O que eu faço pro meu bem-estar? Eu faço alguma atividade física? Eu não faço nada. Então, o ideal é começar com uma caminhadinha de 10 minutinhos no dia. Por quê? Eu entendo que as pessoas, hoje o mundo é movido por ansiedade, né? Nós queremos resultados rápidos, queremos ver logo, queremos quanto antes que a coisa aconteça, mas a gente não pode deixar a ansiedade tomar conta no processo, principalmente quando se trata de emagrecimento, porque ninguém engorda de um mês para o outro, né? A pessoa às vezes engorda 10 quilos, não ganhou 10 quilos de um mês para o outro. Foram 10 quilos que foram conquistados ao longo de anos, de má alimentação, de maus cuidados, de falta de exercício físico. Então, a dica que eu dou é analisar o teu dia. Realmente a pessoa precisa se colocar em terceira pessoa, se fotografar, tirar fotos para olhar o corpo fora de si, porque a gente se olha no espelho, a gente se enxerga de uma forma, né? Então, é a visão que a gente tem. As minhas meninas, quando vão para consultoria, a primeira coisa que eu peço é que elas tirem foto e que se olhem fora, porque aí tu vai ter um olhar mais crítico e vai se enxergar realmente como tu estás. Se tu se olhar em terceira pessoa e se gostar, estiver bem consigo mesma, ok com o que tu está fazendo. Agora, se alguma coisa te incomoda, não está legal, então tem que começar a mudar. E a mudança ela tem que ser gradativa e lenta. Então, primeira coisa é analisar como está o teu dia, como estão as tuas atividades, a tua alimentação e ir mudando um pouquinho por vez, colocando um pouquinho de coisa por vez, porque aí tu não vai sentir uma mudança tão drástica, não vai ser tão não vai ser um sacrifício tão grande, porque mudar é difícil para qualquer pessoa, em qualquer coisa, e mudar hábitos é muito mais difícil. Então a gente precisa ir colocando pontinhos que vão mudando aos pouquinhos, porque aí, se cada dia, cada semana colocar uma coisinha diferente, ao longo de um mês vai ser muita coisa. Ao longo de um ano vai ser absurda a mudança. E ao longo de 3 anos a mudança já aconteceu e tu nem percebeu. Então é muito importante que a mudança seja gradativa, mas tem que analisar o que é que tu estás fazendo, porque às vezes a pessoa faz no automático. Nós hoje em dia, com a correria do dia a dia, funcionamos no automático, né? Então a gente nunca para saber, nunca para ver o que comeu, como comeu, o que fez. Às vezes passa um dia, a pessoa não caminhou 10 minutos, não subiu uma escada. Às vezes ela vai de carro 2 quadras, sabe? Então, e é automático, não culpo ninguém, porque a gente vive no automático. E para mim, como hoje em dia comer, fazer dieta, atividade física é automático, o não fazer também se torna automático. Então essa mudança precisa ser bem lenta. E a gente vive também numa pressão, né? A gente quer fazer tudo rápido, é workaholic, né? A gente trabalha demais, quer fazer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes a gente esquece da gente. E nessas mudanças de dieta, mudanças da rotina mesmo, às vezes eu, por exemplo, vou contar que tô fazendo uma dieta agora, tô começando. De família, casos de família. Mas eu comecei porque eu realmente percebi que eu precisava mudar, porque eu não estava me sentindo satisfeita comigo mesma. Então, fiz uma mudança na minha rotina alimentar, comecei a fazer exercícios físicos que por muitas vezes eu tentei e parei, porque eu achava chato, porque eu não aguentava fazer. Então, eu arrumava milhões de desculpas. Mas uma coisa que eu percebo é que às vezes, quando a gente tem uma mudança alimentar, por exemplo, às vezes a gente dá aquela fugidinha, né? E a gente se sente muito culpado por isso. Será que eu vou estragar todo o meu processo? Ai, agora eu comi um pedaço de pizza, eu comi um pedacinho de torta. Se foi tudo por água abaixo, como que a gente... Vou comer a torta inteira. Vou comer, agora que eu comi um pedacinho, agora já foi. Então, como que a gente lida também, né, com essa pressão psicológica?
Isso vem muito da questão da ansiedade, né? A mudança gradativa, ela vem nesse contexto. Quando eu realmente aconselho muito as minhas meninas, porque rotina de atleta é uma coisa. O que eu faço, ninguém precisa fazer, porque eu faço por um motivo X. Então, eu não como fora da minha dieta em momentos específicos de preparação, porque eu realmente não posso. Eu escolhi isso e eu preciso arcar com as minhas escolhas, né? Até porque nós fizemos escolhas todos os dias. Então, as pequenas escolhas vão definir como a gente vai chegar no final do ano, no final do mês, no final da semana. Então, a minha escolha é não comer, porque lá no final eu preciso chegar no resultado X, que é o que eu quero, que é o que eu gosto. Mas para quem está nesse processo de mudança de hábito, que é realmente o primeiro passo, que eu identifico que é o mais difícil, porque a gente precisa ser muito persistente. Não é persistir um dia, não é persistir 2 dias, é persistir uma semana, é persistir um mês, 6 meses, até que realmente tu perceba que isso está inserido na tua rotina. E a questão de receber uma dieta pronta e não ter uma refeição livre, alguma coisa que se encaixe, que venha na tua rotina antiga, dentro do teu protocolo, eu encaro isso como um problema. Até eu gostaria de pedir para as profissionais que dão dieta para as meninas, coloquem alguma coisa dentro no plano alimentar que seja da rotina antiga, porque assim tu vai se sentir dentro da tua casa, sabe? É como... E o prazer também que você tem naquele hábito. Exato. Então, às vezes um pedacinho de torta não vai fazer diferença no teu contexto, desde que ele esteja inserido no teu plano, sabe? Então, eu vou pra academia, como um pedacinho de torta pós-treino. Então, tu vai ter um pedacinho de torta, dia sim, dia não. Isso vai evitar que tu tenha uma compulsão no final da semana, sabe? Então, eu comi um pedacinho de torta. Não vai atrapalhar o teu plano, porque é um pedacinho de torta. Então, eu estou treinando, estou mudando o meu hábito, eu estou mudando os meus hábitos alimentares, né? Estou comendo melhor, começou a atividade física, então já foi um giro no teu corpo, já deu um giro não foi 360, né? Mas já deu uma voltinha. Já deu uma voltinha, então essa voltinha não volta mais, porque tu não vai parar tudo que tu estás fazendo por comer um pedacinho fora do plano. Comer um pedacinho, ok, amanhã eu vou, faço meu exercício, volto pro meu plano. Mas é importante ter esse equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio é a palavra-chave para tudo na vida, inclusive para quem está fazendo um plano alimentar. Eu comi um doce. Jura que um brigadeiro vai te fazer ficar desse tamanho? Não vai, né? A gente sabe que não vai. Eu mesma como. Então, eu não tenho campeonato agora, vou competir só em março do ano que vem. Então, a minha dieta ela é mais flexível. Eu tenho doce, tenho pão. Não existe vilão no meio do processo de emagrecimento. Tudo se encaixa no meio do processo, desde que seja em quantidade correta. Então, eu como um pão, 2 fatias de pão, ok. Né? Eu vou treinar, eu vou malhar, eu vou caminhar, eu vou fazer atividade física para que esse alimento ele seja bem aproveitado. A parte ruim é comer e não gastar. Comer acumular energia. Só comer e não botar o corpo para se movimentar. Porque, gente, o corpo humano ele foi feito para se movimentar. Ele foi feito para se mexer. Quanto mais se mexe, melhor ele funciona. O ser humano é uma máquina perfeita. O corpo humano ele é perfeito. Tanto que se falta alguma vitamina, ele te dá sinal de alguma doença. Se estás muito estressada, ele te dá sinal vem herpes, acne, unha quebra, coisas. Cabelo fica ruim, a pele fica péssima. Exato. Então, o corpo, ele dá sinais. Olha, não tô bem, eu tô precisando de alguma coisa. Então, eu tô com dor de cabeça. Ok, tá faltando alguma coisa. Às vezes, a pessoa sofre com muita dor de cabeça e não toma água. Então, a falta de água em si causa muitos problemas. Dor de cabeça, ressecamento de pele, ressecamento de cabelo, mau humor, mau hálito. Então, às vezes, a pessoa vai tomar uma aspirina, vai tomar um remédio para curar, e era muito fácil, ele é só tomar água. Então, o corpo humano, ele dá muitos sinais. Então, com certeza. Gente, nosso tempo passou, agora eu sou a moça do tempo. A moça do tempo é a Michele. Kelly, a gente teria 1000 perguntas pra gente continuar conversando muito por aqui, mas assim, já que as pessoas que estão nos acompanhando devem ter suas dúvidas, como te encontrar para conversar contigo, saber um pouquinho mais? Eu peço desculpas porque realmente eu sou muito apaixonada por isso. Eu quero que todo mundo fique bem e bem-estar de dentro para fora, que todo mundo realmente consiga se transformar e ver a beleza que é da transformação, da mudança de hábito. Então eu começo a falar e eu não paro mais. Até peço desculpas, meninas, porque eu sou uma matraca. Foi ótimo! É isso que a gente gosta. Exatamente. Então, quem quiser me encontrar, eu estou no Instagram, também estou no Facebook, mas muito mais no Instagram. Meu Instagram é Kelly Calesari, igual ao meu nome. Vai procurar lá, provavelmente só vai ter eu, porque o meu nome é meio estranho, então vai só me encontrar. K-E-L-I, Kelly normal, o nome mais simples que tiver. Tu me procura lá, pode mandar dúvida no Instagram. Se mandar no Facebook também eu não enxergar, me procura lá, me chama no Messenger, que eu tô sempre disposta a responder qualquer dúvida, não me importo. Vocês viram como eu sou apaixonada por isso, então qualquer dúvida podem me procurar.
E é tão bom a gente ver, trazer pessoas assim que são apaixonadas pelo que fazem. A gente percebe na forma como Com fala, certeza. Muito obrigada, Kelly, pela tua participação. A gente deixa um espaço aberto para que tu volte outras vezes para nos inspirar. Quem sabe um dia a gente não precisa competir no fisiculturismo se não for nossa área, mas que a gente chegue próximo a isso aqui para nos inspirar sempre. Muito obrigada, Kelly. Foi um prazer ter você aqui no Elas por Elas. Obrigada. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Eu espero poder voltar. É realmente muito obrigada e parabéns por esse trabalho incrível de poder ressaltar e empoderar as mulheres, porque são poucas que a gente encontra mulheres que levantam mulheres, né? Isso é sensacional. Então, muito obrigada e parabéns pela iniciativa, gurias. Obrigada, até a próxima. Até a próxima.